Olá e boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Bom, a gente vai pular direto para o que interessa: desvendar os mistérios que formam o núcleo da computação moderna. A tecnologia está literalmente em todos os lugares ao nosso redor, não é mesmo? Mas o que exatamente faz com que ela ganhe vida? Vamos explorar os elementos físicos e lógicos que movem o nosso mundo, dissecando essa anatomia tecnológica de um jeito bem direto e dinâmico. Bora lá? Para começar, tem uma brincadeira clássica e muito universal no mundo da TI que diz o seguinte: software é a parte que a gente xinga, já o hardware é a parte que a gente chuta. Quem nunca, né? Quando o sistema trava, aquela frustração toda vai direto para o programa lógico, mas a vontade física de resolver o problema na base da força, bom, essa costuma ir para a máquina em si. Essa piada é perfeita porque define exatamente o tom do nosso papo, separando de cara o que é tangível do que é intangível. Ato 1. O corpo físico. Para entender a máquina de verdade, a gente pode usar uma metáfora biológica que faz todo sentido. Um dispositivo eletrônico é como se fosse um corpo humano. Ele precisa de um esqueleto, precisa de órgãos e de uma estrutura sólida para conseguir interagir com o mundo real. E aqui vai a regra de ouro. Hardware é a parte física. Simples assim. Ele representa os materiais tangíveis. Estamos falando de todo aquele conjunto de componentes eletrônicos, os circuitos integrados, as placas, os fios, enfim, o maquinário pesado. Basicamente, tudo aquilo que tem massa, que ocupa espaço e que a gente consegue tocar com as próprias mãos, faz parte do hardware. Mas como isso se aplica no nosso dia a dia? Olha, a gente não está falando só de servidores gigantescos, daquelas salas super refrigeradas, não. Computador, teclado, mouse e celular, todos esses são exemplos clássicos e essenciais de hardware. São as ferramentas diretas que a gente usa para interagir com o mundo digital. As peças que a gente conecta, as teclas que digitamos sem parar, os nossos próprios dispositivos móveis, tudo isso é a mais pura manifestação física da tecnologia. E a complexidade desse corpo físico é simplesmente absurda. Pensa num smartphone moderno, por exemplo. Ele não é só um bloco de vidro e metal bonitinho. É um amontoado incrivelmente engenhoso de minúsculos hardwares operando juntos. Tem sensores de bateria, leitores biométricos, giroscópios, antenas, múltiplas câmeras. Cada um desses componentes atua como um órgão sensorial super refinado, capturando informações complexas do mundo externo e emitindo respostas precisas. É genial. Agora, para organizar tudo isso, a gente pode dividir esse equipamento todo em 3 grandes grupos vitais. Primeiro, os dispositivos de entrada, ou inputs, que são como os nossos sentidos, captando os dados, tipo um microfone ou teclado. Depois, os dispositivos de saída, os outputs, que funcionam como a nossa voz, demonstrando os resultados traduzidos no monitor ou numa caixa de som. E, por fim, os componentes internos e de armazenamento, como a placa-mãe e o processador. Eles são o verdadeiro cérebro e a memória física da máquina, que processam e guardam cada byte de informação. Ato 2. A mente lógica. A questão é que um corpo físico super robusto, sem uma mente para guiá-lo, bom, é só um objeto inerte, certo? Se o hardware é o esqueleto e os órgãos, o software é a alma. É o sistema nervoso que dá propósito, direção e vida para a máquina. É aquele vasto mundo intangível morando dentro dos chips de silício. E a regra fundamental aqui é: software são os programas, o software é absolutamente toda a parte lógica do computador. São os códigos complexos, as instruções de execução, é o que de fato ensina a máquina a trabalhar. Sem essa inteligência, a parte física não faria a menor ideia do que fazer com a energia elétrica que passa por ela. Para deixar isso bem prático, é só olhar para o que preenche as nossas telas todo santo dia: o sistema operacional, os aplicativos e os jogos. Esses são os grandes exemplos de software. Toda vez que uma transferência no banco é feita pelo app do celular, ou quando um chefão é derrotado no videogame, ou até quando a gente está digitando um simples texto, adivinha? É o software trabalhando duro. É uma teia invisível de instruções matemáticas que se transformam em ferramentas super úteis e muito entretenimento digital. Aprofundando um pouco mais, a gente começa pelos softwares de sistemas. Exemplos gigantes aqui incluem o Windows e o Linux. O sistema operacional é aquele software básico totalmente essencial. Pensa nele como o grande gerente universal da máquina. É ele quem bate papo diretamente com as peças físicas, coordenando a memória e garantindo que o hardware consiga suportar todas as outras atividades que a gente quer fazer. E construídos bem em cima dessa base forte, a gente encontra os softwares aplicativos.
Um programa de design gráfico, por exemplo, é feito para resolver problemas muito específicos. Eles são as nossas ferramentas do dia a dia. Desde navegadores de internet até planilhas financeiras complexas, os aplicativos são o objetivo final. Eles são o motivo real pelo qual a gente liga a máquina, transformando todo aquele potencial bruto do hardware em pura produtividade. A comparação definitiva: físico versus lógico. Entender as diferenças cruciais entre o mundo físico e o mundo lógico é o que faz a ficha cair sobre como a tecnologia moderna é montada. Olha como o ciclo de vida deles é diferente. O hardware é fabricado e, como qualquer coisa física, ele desgasta, estraga com o tempo e exige substituição. Quebrou, trocou. Já o software, bom, como ele é feito puramente de dados e código, ele não enferruja nem quebra fisicamente. O grande desafio do software é outro: ele fica obsoleto. Por isso ele exige sempre atualizações de segurança, patches e reinstalações. Ato 3. A conexão e harmonia. Mas o verdadeiro show da computação acontece quando esses dois universos se encontram. A barreira entre placa física e código não é um muro intransponível. Existe uma ponte tecnológica fantástica no meio do caminho chamada firmware. Dá para imaginar o firmware como um instinto de sobrevivência mais básico do dispositivo. É um software que já vem gravado de fábrica, direto de forma permanente, num chip físico da placa-mãe ou do disco rígido. É aquele pequeno pulso de código que sabe exatamente como acordar o hardware e deixar tudo pronto antes mesmo do sistema operacional principal assumir o controle da festa. E ainda assim, falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça: um elemento 100% orgânico, o peopleware. Isso mesmo, a base humana. Somos nós, as pessoas que programam, operam, gerenciam e dão real significado a todos esses sistemas. Porque, convenhamos, uma máquina espetacular com o hardware mais avançado e o software mais rápido do mundo não tem vontade própria. O peopleware é a faísca final de propósito. É o que transforma simples cálculos numéricos em resultados vitais para a nossa sociedade. Na prática, tudo isso funciona como uma engrenagem única e perfeitamente orquestrada. Um sistema computacional nunca trabalha isolado. O firmware acorda o sistema. Os periféricos de entrada capturam as nossas ordens. O hardware processa tudo isso loucamente lá dentro. O software dita as regras matemáticas do jogo. E, finalmente, os terminais de saída entregam o resultado visual ou sonoro para a gente. É uma verdadeira sinfonia tecnológica. E tudo isso nos deixa com uma provocação final bem interessante. Pensa comigo. Sem essa simbiose perfeita, ininterrupta, entre as peças materiais e os algoritmos invisíveis, será que toda essa tecnologia hiperavançada que temos hoje não passaria de um monte de pesos de papel incrivelmente caros? A revolução digital não mora só no metal e com certeza não mora só no código. Ela vive, pura e simplesmente, no encontro perfeito entre os dois. Esperamos que esta nossa explicação tenha deixado a fronteira entre hardware e software muito mais clara e memorável. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima!